Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. O programa invade literalmente a sua residência para trazer aquele bom bate-papo, aquela boa conversa e também as histórias dos nossos entrevistados. E a história que nós vamos contar hoje é do Wilber. O Wilber é um dos sócios, administrador, ele faz parte lá da Santos Cervejeiro. É um dos sócios lá, idealizador também, parte técnica, cerveja ou chopp. A gente vai falar sobre isso. O que é cerveja ou chopp? Mas antes de chamar o nosso entrevistado, eu preciso acordar o Raí para ele soltar a vinheta, soltar o foguete, rodar. Produção! Roda a vinheta que o foguete vai passar, que o nosso entrevistado vai falar. Vai falar, sabe de quê? De cerveja ou de chopp? Bora! Wilber, tá na área, hein? Wilber, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando do nosso programa, um bate-papo descontraído, falar um pouco do teu trabalho, né? Sim, é o meu trabalho. É um trabalho que eu garanto que muitas pessoas gostariam de ter. Cerveja, chopp, a gente vai tirar essa dúvida já dos telespectadores. Wilber, vamos já iniciar as perguntas. Todas essas perguntas aqui são idealizadas pelo Edson Pipoca. Alô, Edson Pipoca! Deve estar esparramado lá na piscina dele, mas ele não perde um programa porque ele é um dos idealizadores. Como surgiu a Santos Cervejeiro? A Santos Cervejeiros, ela iniciou a produção de cerveja em 2022, né, com o Jefferson, que ele é o sócio. Sim. E fundador da Santos Cervejeiros. Eu entrei após. Ele, junto com mais dois amigos, o Frazão e o Fábio, fundaram a Santos Cervejeiros em 2022. Era uma cervejaria cigana. O que é uma cervejaria cigana? Uma cervejaria que fazia cerveja em outras cervejarias. E antes de ser cigana, ela era uma cerveja de panela, que a gente chama, no bom sentido, de paneleiro. Sim. Não aqueles paneleiros que a gente conhece por aí, que são cervejas feitas em pequenas panelas. E depois disso foi crescendo e hoje a gente tem uma fábrica que tem a capacidade de produção de 2.000 litros de cerveja por mês. Cara, que bacana, hein? Então, a partir daí, vocês já estão inseridos na rota, né? Sim. Na rota das cervejas, das cervejarias, da própria cidade, que tem um programa, né? Sim, aqui a prefeitura tem um programa que ajuda bastante, que é a Rota da Cerveja Artesanal de Santos. Hoje nós somos em 7 fábricas aqui, então cada fábrica, cada cervejaria tem uma semana para ficar em pontos específicos da cidade. Por exemplo, no final de semana, hoje, se você for lá, eu não sei qual é a cervejaria, porque senão daria os créditos aqui, hoje, lá no Quebra-Mar tem uma cervejaria lá que está vendendo cerveja. Então, toda semana tem uma cervejaria lá no Quebra-Mar. No Sunset, que vai ser o último agora em abril, sim, tem cervejarias lá também. No Valongo, toda semana tem uma cervejaria lá na frente do Museu Pelé. Então a prefeitura incentiva essa rota, né, da cerveja artesanal com as 7 fábricas que a gente tem aqui. E o bacana é que você que tem uma produção de cervejaria, não é qualquer um não para entrar na rota. Precisa potencializar e fabricar o produto aqui em Santos, né? Para poder participar dessa rota. Então, gerando emprego, gerando renda e trazendo a melhor da cerveja para a nossa cidade, patenteando a nossa marca. Wilber, o que a cerveja tem a ver com o Santos? Por incrível que pareça, a cerveja e Santos estão totalmente entrelaçadas. Para quem não sabe, aqui em Santos foi feita a primeira cerveja em lata do Brasil. Que foi feita a Caracu. Todo mundo conhece a Caracu, hoje ela não é mais fabricada aqui em Santos, mas a primeira lata de cerveja foi feita aqui em Santos, aonde é o Bar Caracu. Acho que todo mundo conhece aqui o Bar Caracu. A primeira cerveja enlatada foi aqui em Santos. Então, esquina da Senhora do Feijó. Exatamente. Então o Santos tem muita coisa a ver com a cerveja. E beber cerveja? É uma experiência, não? É uma ótima experiência. Isso depende da cerveja que você está tomando. Sim. Porque as cervejas que a gente produz, elas têm características ímpares. Cada uma tem o seu sensorial diferente de degustação.
Bacana. E o interessante é que a marca da cerveja, como é que a marca da cerveja leva o nome da cidade? A gente E leva... do time também, né? Sim, sim. É meio difícil separar a minha imagem com a do time por conta de ligação com o clube, mas a gente leva também o nome da cidade. Quando fala Santos Cervejeiros, a gente já automaticamente, as pessoas que não conhecem a minha história com o clube já liga totalmente a cidade. Então, quando se fala Santos Cervejeiros fora da cidade, todo mundo já lembra da cidade, não lembra do clube. Bacana. E a Mariana, faz parte o que lá? A Mariana... Ela deve estar assistindo a gente. Com certeza ela tá. Tá A Mariana, ela fala que não é sócia, mas manda em tudo. Você sabe Lá no como é que carnaval, ela é. falou assim, poxa, leva a cerveja lá pro Na Laje, vamos falar um pouquinho da cerveja. Bora. Aí a Gilda fez o contato lá com a Mariana, mandar um beijo. Mariana, um beijo no teu coração aí, obrigado aí pra trazer também mais um debate, Sim. mais uma informação para as pessoas saberem. Então, um beijão, Mariana, que trouxe aí o nosso idealizador, sócio da Santos Cervejeiros. Anota esse nome aí, Santos Cervejeiro, hein? Quer comprar uma cervejinha, um chopp de qualidade? Só chamar lá no Instagram. Qual o Instagram? @Santos Cervejeiros. @Santos Cervejeiro, que a Mariana acho que deve estar lá no inbox lá e vai responder você, vai fazer toda a logística para a entrega, é isso? Com certeza, é só chamar. Bacana demais. Vocês têm 2 anos de operação. Conta aí pra gente como é que foi o desafio, porque você falou que iniciou com 2 sócios. Isso. Né? Aí o Jefferson permaneceu e você entrou para poder transformar a cervejaria. Porque ela antes era paneleira, ela era cigana. O que é cigana? Cigana é utilizar dos maquinários de outras cervejarias para poder produzir a sua própria cerveja. Agora já tem a indústria lá no... É lá no Macuco, não? No Macuco, na rua Santos Dumont, número 78. Para ficar mais fácil, é na rua da Escola de Samba X9. Conta os desafios pra gente. Olha, os desafios são vários. Você conhece, principalmente, a importação de insumos, né? Sim. Malte. A gente tava falando isso antes. E é tudo em euro, em libras. Exatamente. Então, o nosso maior desafio é fazer uma cerveja de qualidade, com produtos importados e, principalmente, tentar ao máximo manter o preço. Mas a gente depende muito da flutuação cambial. Hoje, se acontece uma guerra como está acontecendo agora, o dólar sobe, o euro sobe, automaticamente o insumo que a gente produz sobe também. Então, a gente tenta equilibrar essa equação para manter o preço e a qualidade, exatamente. É bacana demais. Eu vou para uma outra pergunta já para poder pegar esse gancho, porque você falou sobre os ingredientes para produzir uma cerveja. A cerveja é feita de cevada e lupo, né? Onde entra o milho, o arroz? Olha, na nossa cerveja não entra. Não entra, né? Porque a nossa cerveja segue a lei de pureza alemã. Quando você ouve a lei de pureza alemã, é água, malte, lúpulo e levedura. Nada mais. Essa é a lei de pureza alemã. As nossas cervejas, elas seguem essa lei de pureza alemã. Então, na nossa cerveja não entra. Mas existem cervejas que levam arroz, por exemplo. Budweiser, ela leva arroz. As cervejas de mercado, a grande maioria delas leva arroz. Para baratear o custo, exatamente sobre isso que eu falei da flutuação cambial, o arroz, o milho, soja. Então, quando você pegar uma cerveja e tiver escrito no rótulo cereais não maltados, já sabe arroz, que milho, soja e afins. Que barateia o produto, né? Não é um ingrediente importado que dá aquela, como é que fala assim, dá aquela qualidade, aquele toque de uma cerveja ao qual o europeu, o alemão bebe até sem gelo, né? Até sem gelo. Você sabe que aqui no Brasil também a gente tem algumas características. A gente toma cerveja gelada porque a característica da cerveja é temperatura ambiente. Só que aqui no Brasil é muito quente. Sim. Né? E outra coisa que também a gente não tem o costume, a gente toma cerveja muito gelada. O ideal é você tomar a cerveja na temperatura da quantidade alcoólica que ela tem. Por exemplo, o ideal para a gente tomar uma cerveja que nem as de mercado, 5% de álcool, a temperatura dela é 5 graus.
É porque a gente acostumou a tomar ela Aí o cara quer estupidamente colocar lá no gelada. -5. Exatamente. -5, -8. O cara quer ver a canelinha, né? Exatamente, a canelinha de pedreiro. Canelinha de pedreiro. Explica pra gente aqui, ô Wilber, essa história aí de carbono neutro. Ah, sim. Carbono neutro? Carbono neutro. A Santos Cervejeiros é a primeira... Pioneira. A pioneira é a única cervejaria do estado de São Paulo até hoje que é carbono neutro. O que é carbono neutro? Toda a nossa produção, ela gera resíduo, ela gera consumo de energia. E isso automaticamente gera gases de efeito estufa, que é o famoso GEE, o CO2. E a gente pega todos esses gases de efeito estufa da nossa produção e compensa ele. Então, para o ano passado, a gente fez 32 toneladas de CO2 durante o ano e compensou essas toneladas geradas de CO2 com carbono neutro, com créditos de carbono. E também o nosso resíduo que é gerado, que é o malte, né? E também a gente está procurando alguém que queira pegar esse malte, porque dá para fazer panificação com esse malte pós-cerveja, dá para fazer pão, dá para fazer quibe, dá para fazer um monte de coisa. Como a gente ainda não é um parceiro para levar esse malte embora, a gente leva ele para compostagem. Então ele já é reutilizado também para compostagem. Então o carbono neutro, a nossa operação, ela não emite o carbono, porém ela é zerada com compensação. Vivendo e aprendendo com o Wilber aqui. O Wilber tá dando uma aula sobre cerveja e chopp. E a pergunta que não quer calar, né? A gente quer saber, cerveja ou chopp? Explica pra gente, ô Wilber. Na verdade, é cerveja. Tudo é cerveja. Tudo é cerveja. Aqui no Brasil, a gente popularizou o chopp quando ele é tirado na pressão, na chopeira. Sim. Então, tirou na chopeira a cerveja na pressão, todo mundo já entende que é chopp, mas é cerveja. Além disso, tem a pasteurização, né? A cerveja artesanal, ela não passa por pasteurização. O que é a pasteurização? É elevar a temperatura da cerveja a uma temperatura mais alta e descer ela muito rápido. Isso faz com que a cerveja dure mais tempo. Por isso que quando a gente vai no mercado, geralmente a temperatura, a validade está em 6 meses, algo do gênero. A cerveja artesanal não. Se você não manter ela na geladeira, uma semana ela perde a qualidade. Caramba! E aí o chopp é o tirado na pressão, mas tudo é cerveja. E além disso, chopp nada mais é do que uma unidade de medida alemã. Que quando os alemães vão tomar cerveja, eles pedem um chopp. Um chopp é uma caneca de aproximadamente 1 litro. Aquela canecona. Exatamente. Tanto que quando a gente vê os caras tomando, eles não tomam um copinho americano que nem a gente. É isso. É só o chopp. Ah, bacana demais. O Wilber aqui tá decorrendo aí, tá falando de tudo um pouco sobre essa dúvida que a gente tinha, né? Cerveja ou chopp? E nada mais é que tudo é cerveja. uma cerveja. A dúvida que é, ô Wilber, você que está nesse ramo de cervejaria, já teve algum momento que vocês tomaram algum prejuízo por conta de contaminação, por conta de, poxa, erramos a mão aqui, colocamos muito álcool, olha, não deixou aquela qualidade. Já teve algum momento assim? Ó? Já teve, e se vocês forem nas nossas redes sociais, a gente tem um vídeo mostrando que deu errado e jogamos a cerveja fora. Se a gente acha que não está na qualidade, que deve ir para público, que deve ir para o copo, a gente joga fora. A gente já jogou cerveja fora, sim, por não achar que a cerveja não estava na qualidade. Ela estava ruim? Para nós, sim. Se você fosse lá e tomasse, não ia perceber. Sim. Entendeu? Mas é aquilo. Se você ia tomar essa cerveja, talvez fosse te dar uma dor de cabeça, coisa que na nossa cerveja não dá. E você ia se sentir mal no outro dia. Mas ruim para você não ia achar lá ruim. Para nós, estava ruim e jogamos fora. Então a tropa lá dos cervejeiros, Santos Cervejeiros, tem os provadores, né? A gente lembra daquele tempo lá quando o Santos era
o maior do exportador de café, então tinha aqueles provadores de café, né? Então aqueles caras eram os caras que falavam para poder comprar aquele grão. Ó, esse grão aqui pode comprar. Então lá na cervejaria não muda esse contexto. Então tem os provadores. Eu sou um dos provadores. É o maior deles. É o maior deles aí, dos provadores aí, para poder também entregar um produto de qualidade, um produto que não venha também a prejudicar a saúde, como uma dor de cabeça. Vira e mexe, o pessoal toma aquela cerveja péssima, ruim, fala, cara, essa me dá uma dor de cabeça danada. Por quê? Tomou com arroz, tomou com soja, com milho. Com milho, com tudo. Lá a gente... essa daí não vai correr esse risco. Dá aquela dor de cabeça. Wilber, por que eu deixaria de tomar uma cerveja artesanal estrangeira para tomar uma local e a sua cerveja? Por quê? Olha... Qual é a vantagem para mim hoje? A vantagem hoje para você... Eu não vou falar qualidade porque as cervejas importadas, elas também têm a sua qualidade. Aqui, se você tomar uma cerveja local, a grande vantagem é que você pode conversar diretamente com o cervejeiro que fez essa cerveja local. Porque todos os cervejeiros aqui que produzem são de Santos. Você pode chegar, tirar dúvidas, que nem a gente está fazendo aqui agora. Você pode chegar, fazer uma crítica, fazer dar uma sugestão de receitas. Você pode fazer, complementar uma receita, falar, ó, essa eu gostei, essa eu não gostei, essa daqui eu tomaria, mas mudaria isso. Eu acredito que a proximidade e a conexão da cerveja, do cervejeiro e de quem está consumindo é o principal motivo para você trocar uma cerveja estrangeira para uma cerveja local. Caramba, bacana, bacana. E a gente vai entrar numa seara aqui totalmente diferente, né? A gente tem aí grandes cervejas, grandes nomes aqui no Brasil, né? Heineken, Brahma. E a Brahma, ela era uma potência na cerveja em lata, na garrafinha, e ela não tem a mesma potência hoje como no chopp. No chopp, tu falar do chopp Brahma, ele tem eleva um pouco mais o grau. Como é que tu vê essa situação porque é tudo cerveja? Sim, sim. Qual é a diferença da cerveja da própria Brahma, que levou essa potência toda para o chopp? Então, aí a gente entra em dois grandes motivos. A injeção de gás na extração da cerveja, CO2, tanto que se você pegar um chopp Brahma e colocar no copo, você vai ver que ele vai criar uma espuma, e se você pegar essa mesma cerveja Brahma e colocar de lata num outro copo, essa espuma ela ou vai inexistir ou vai ficar bem pequena. Então a injeção de CO2 é um dos grandes motivos para isso. Também a pasteurização. A pasteurização que é feita na lata ocorre diferente ou não ocorre no chopp Brahma. No barril. No barril, entendeu? Então são dois grandes motivos que o chopp Brahma ele é diferente da cerveja Brahma, mas são o mesmo produto, entendeu? Por esse adição de CO2 e pela pasteurização. E até mesmo por conta do CO2, até mesmo por conta do barril, ela fica um pouco mais cremosa. Exatamente. Né? Tem a tua cerveja tem a diferença da lata para o chopp? Então, a nossa não, porque a gente não faz a pasteurização, entendeu? Ah, entendi. O que sai do barril, o que sai do tanque, vai pro barril, vai pra lata também, e não passa por pasteurização. A gente sai do tanque, coloca no barril, do barril ela fica estocada numa cama. Mesma coisa. Caramba. Mesma coisa. Top demais. E aí, deixar um conselho aqui para o nosso secretário de Cultura, o qual eu fui puxar da orelha. Ela, poxa, Lincoln, Mariana sempre, puxou minha orelha e falou assim, Lincoln, por que o nosso chopp, ou o chopp das cervejarias, das rotas, ela não falou só da cervejaria, da Santos Cervejeiros, né? Ela falou num contexto de tudo. Se nós somos os produtores, se nós temos fabricantes, por que não inserir na nossa Sapucaí as nossas cervejas que são fabricadas aqui? Por que não? O pessoal que faz os camarotes, vamos fazer o contato com o pessoal da Rota e contratar. Vai lá, degusta. Qual a cerveja que você quer? Quer a Santista? Quer Santo Cervejeiro? Tem várias. Tem várias. Você escolhe, mas dá oportunidade
para que o fomento da nossa economia local permanece aqui, o giro, né? O giro do dinheiro. Perfeito. Nossa, ó, você não poderia ter sido Mas mais a Mariana assertivo. é a culpada disso aí, que ela que puxou o Lincoln. Eu não sei se ela tinha tomado já um... Aquele dia ela já tinha. Ela tinha tomado um show, falou, Lincoln, eu quero falar contigo, isso é um absurdo. E a gente, como legislador, como vereador, a gente acaba aqui passando por algumas situações que a gente não percebe. Sim, E sim. realmente, poxa, por que não? Se nós temos a cerveja, por que não? Ah, vou colocar a Brahma lá, vou colocar a Heineken lá. E cadê o Santista para poder produzir, para poder vender, para poder gerar a economia da nossa cidade? Porque assim, você que mora no morro, mora no Macuco, mora em qualquer lugar do bairro, você consumindo no teu bairro, o dinheiro fica no teu próprio bairro. Exato. Né? Então, exatamente. Isso é correto. Então, por que não dar oportunidade para a rota das cervejarias de Santos? Eu vou falar com o nosso secretário, Rafael Leal. Bora colocar isso aí, que senão eu vou colocar um projeto de lei lá. Eu ia falar exatamente isso. Semana passada, eu estava em Blumenau. Blumenau é a capital nacional da cerveja, certo? Certo. E lá acontece o maior evento cervejeiro fora da Alemanha. Café, Tem chocolate, tem tudo. Eram 900 rótulos de cerveja que aconteceu... E é local. Não, nem tudo é local. Não, nem tudo. Mas lá tem uma lei que obriga o poder público a contratar, no mínimo, 20% de produtos locais. Isso é bacana. Entendeu? Isso é bacana. Isso daí... Você falou exatamente isso. O dinheiro circula dentro da própria cidade. Entendeu? Nos dá um incentivo de produzir mais, de gerar emprego. E isso daí faz com que o dinheiro circule em Santos. Incentiva. E lá existe esse projeto de lei que mesmo com a Oktoberfest, que é a maior festa cervejeira fora da Alemanha, lá dentro de Blumenau, a Spaten é a fornecedora oficial. Porém, 20% de tudo que circula lá dentro tem que ser local. Bacana. Explica agora, Wilber, sobre como é trabalhar de um mestre cervejeiro. Como é que é um trabalho de um mestre cervejeiro hoje? Eu vou não é só beber, não. Não. Só beber, não, né? Aproveitando aí que o nosso mestre cervejeiro Jefferson braçou aí essa semana 210 litros de cerveja, mas foram 72 horas ininterruptas de braçagem. Caramba! 72 horas, porque é uma cerveja complexa, é uma cerveja de guarda, ela só vai ficar pronta daqui 1 ano. Então, Entendi. Ela é uma cerveja complexa e é um trabalho que ele é, não digo exaustivo, mas ele é bem puxado, porque todo mundo acha que a cerveja a gente joga tudo lá dentro e vende. Não, a cerveja a gente tem que chegar, moer malte, colocar água para esquentar, depois de esquentar essa água tem que ferver, depois de ferver tem que esperar esfriar, depois de esperar esfriar tem que transferir para tanque, depois tem que colocar a levedura e assim vai. A gente demora 8 horas braçando uma cerveja, mas para ela ficar pronta daqui 30 dias. Então são 30 dias de produção. 30 dias só pensando naquele... Só pensando, monitorando temperatura, monitorando pressão, monitorando tudo. A gente vai tirando provas para ver se o álcool tá chegando aonde a gente quer, o amargor aonde a gente quer. Então são 30 dias acompanhando essa cerveja ficar pronta. No mínimo. Caramba, no mínimo. Que legal, mano. Cadê eu vou lá, hein? Eu tô esperando. O convite está feito. Fazer uma visita lá na fábrica. O convite está feito. Caramba. Inclusive você vai ver a gente tem uma piscina só nossa lá na frente. Aí você vai poder acompanhar. Uma piscina de cerveja? Você vai acompanhar. Uma piscina de cerveja. Ô, Wilber, a gente vai... Esse momento que você fala de produzir, de ser um mestre cervejeiro, como que você tem o quantitativo sobre o álcool no teu chopp? Como é que tu sabe assim? Porque eu vou falar isso aí porque eu tava vendo na internet, a gente fica pesquisando diversas opiniões da internet. O biotônico Fontana, o qual eu bebia, é cachaça pura. Mas 9,5% de cachaça dentro do biotônico. Minha mãe enfiava biotônico, pá! Pra dar fome, né? Pra dar fome. Pô, eu ficava bêbado, dormia, eu não sabia. Então o biotônico tem uma quantidade maior do que a cerveja. Como chega nesse denominador comum
de 5 a 4.000%. Depende. Você falou que tem mais do que a cerveja. A gente tem uma cerveja lá com 16% de álcool. 16? 16% de álcool, que é uma cerveja belga, uma quadruple com bananada, com doce de banana. Até o carro anda. Anda. E ainda a gente tem uma outra com 13%, que é com laranja e damasco. Caramba. Então a Santos Cervejeiros hoje tem a cerveja mais alcoólica produzida em Santos. Bacana demais. E aí a gente sabe como que tá esse 13, 16% de álcool. Alcoólico. A gente usa um aparelho de ótica, né, para ver principalmente a cor e por densidade. A gente usa um densímetro. A gente enche uma proveta de 100 ml com 100 ml de cerveja e mede pela densidade da cerveja. Quanto maior a densidade, maior é o álcool. Aí a gente consegue determinar essa quantidade de álcool. E agora vamos falar de tipos. O- Fala dos tipos de cerveja. Os tipos de cerveja. Nós hoje, todo mundo... Isso daqui é uma outra mística que todo mundo se engana. Todo mundo fala assim, eu não gosto de cerveja lager. Eu só tomo Pilsen. Eu tomo Pilsen, não tomo lager. São duas grandes famílias de cerveja. Só. São as lagers e as ales. Aí a gente vai descendo. O que é? As ales são cervejas de alta fermentação. IPA, American Pale Ale, e aí vai. E as lagers, elas são cervejas de baixa fermentação e menos álcool. Então toda Pilsen é uma lager. Entendi. Entendeu? Então não tem essa... O povo confunde, né? Exatamente. Pilsen ou Lager são a mesma. É a só mesma. vai baixando. Toda Pilsen é uma lager. Entendi. Entendeu? E aqui a gente, como é que fez? Coloca lá Premium Lager, Premium Lager, né? Aí o cara aumenta o preço, entendeu? Caro, Ele joga um pouco mais de malte, um pouco mais de lúpulo, mas é a mesma coisa. Então são essas duas grandes famílias. As ales e as lagers. Daqui para baixo, aí você tem o que a gente chama de estilos, né? Aí tem a Stout, tem Weizen, que é uma de trigo, tem... Nossa, tem só lá no nosso pub, lá na nossa fábrica, no bar, a gente tem 11. Então, 11 tipos de cerveja diferentes. E lá também tem o único chopp de vinho branco do estado de São Paulo. Caramba, top demais. Uma pena, ô Hilber, que a gente chegou ao fim de mais um programa. Agradecer demais a Mariana que está assistindo a gente, que teve essa ideia de a gente estar falando sobre cerveja aqui no programa. Bacana demais. Brigadão. E deixo aqui as considerações finais para você. Muito obrigado pelo convite, Lincoln. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui, conversar sobre cerveja, com esse espaço que você nos cedeu aqui. Quebrar algumas místicas, né? De cerveja, chopp, milho, trigo. E quem sabe a gente possa o ano que vem estar no carnaval. Bacana. Com a Santos Cervejeiros prestigiando e fornecendo o chopp para mais camarotes, porque nós estivemos em 2, mas não só a Santos Cervejeiros, as cervejas artesanais de Santos para valorizar o produto local. E já aproveitando, dá uma estudada nesse projeto de lei aí de 20% do... Vamos estudar isso aí, vamos pedir para puxar lá como é que eles fazem lá em Blumenau, né? Isso, em Blumenau. Para poder saber como é que eles fazem o projeto de lei para a gente poder inserir aqui na nossa cidade. Hilber, Uma honra. Gratidão sempre, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, deixar aqui um abraço aos pessoal. Alô, Giba! Você gosta de cerveja, hein? Giba, você gosta de cerveja, paizão? Falamos de cerveja hoje aqui. Alô, Dona Tereza! Projeto Tantan, Dona Tereza não perde um programa. Dona Tereza, gostou do programa? Pois manda lá no WhatsApp do Lincoln críticas construtivas e também objetivas. Sempre você traz as objetivas. Então, brigadão sempre por você estar antenada e participando do nosso programa. Alô, Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso, Lito e Elaine do Morro do Pacheco. Alô, Santiago, alô, Simval, alô, Valdir.
Padaria Ponto Chique junto com a Dona Noélia. Deixo aqui um beijo a todos vocês e sintam-se abraçados por este apresentador. Até a próxima, pessoal!